Este então é um breve vídeo sobre como fazer perguntas usando o verbo to be. Então, o que é o verbo to be? Essa é a primeira coisa que nós vamos olhar no nosso segundo slide. O verbo to be, então, vamos revisar esse conteúdo. Para dizer eu sou ou eu estou no inglês, nós usaremos I am. I am. Tu és ou tu estás, normalmente a gente fala tu é ou tu está, ou você é ou você está. Gramaticalmente correto é tu és ou tu estás. Isso é português. Mas vamos para o inglês. Como que eu digo isso no inglês, então? You are. You are. You are. Você é ou você está. Ele é ou ele está. Como nós dizemos isso em inglês? He is. He is. He is. Para dizer ela é ou ela está, no inglês, she is. She is. She is. Nós somos ou nós estamos, we are. We are. Eles são ou eles estão, they are. They are. They are. Isso é o nosso verbo to be. Normalmente na escola nós aprendemos que o verbo to be é o verbo ser ou estar. Mas nós muitas vezes não conseguimos assimilar exatamente o porquê ser ou estar. É exatamente por essa função que esse verbo tem. Nós podemos dizer tanto que eu sou quanto eu estou, e assim para as demais pessoas do verbo. Ou seja, I am pode significar tanto eu sou ou eu estou. Logo mais nós veremos alguns exemplos para deixar isso bem claro, certo? Também vale ressaltar que no inglês nós temos o nosso it is. It is. Falado corrido, normalmente no sotaque americano fica it is. It is. Normalmente, esse pronome é colocado aqui, logo depois do she. Normalmente é colocado na terceira pessoa do singular. Só que acontece, no português nós não temos exatamente algo equivalente a isso. Então eu coloquei aqui no final como uma observação. It is, coloquei para objetos. Eu não quis me delongar muito. Mas it is, como nós veremos nos próximos exemplos, pode ser tanto utilizado para objetos, animais selvagens, normalmente, não muito domésticos. Pode ser usado também para o tempo, por exemplo, it's cold. It's cold. E é exatamente isso que está fazendo aqui no Rio Grande do Sul agora. Está frio. It's cold, se referindo ao tempo, certo? Então, coloquei aqui apenas para objetos. Por que eu disse animais não muito domesticados normalmente? Porque normalmente pets, ou seja, animais domésticos, normalmente se usa he or she. Né? Um cachorrinho, uma cadelinha, he or she. Aqueles cachorrinhos que normalmente ficam dentro de casa, que têm um aconchego maior. Mas vamos supor que se fosse um gato selvagem, por exemplo, Pussy, você usaria it is. It is. Ok? Só um exemplo. Vamos ver agora alguns exemplos realmente do verbo to be na frase interrogativa e afirmativa, como ele fica. Let's go! Vamos lá. Então, aqui agora nós teremos uma frase afirmativa e uma interrogativa para cada um dos exemplos, certo? A afirmativa, como o próprio nome já sugere, está fazendo uma afirmação. Ou seja, eu não estou perguntando nada. Eu estou afirmando, eu tenho convicção daquilo. Na segunda coluna, nós teremos as interrogativas. Estará fazendo uma interrogação, uma pergunta. Ok? Ao fazermos perguntas usando o verbo to be, iremos
usar as seguintes formas. Tem um errinho de português ali. Iremos usar as seguintes formas. Muito bem. Para o primeiro exemplo, na primeira coluna, frase afirmativa, né, afirmando, nós temos I am tall. I am tall. Então, nós temos uma afirmação. Eu sou alto. I am tall. Eu sou alto. I am tall. Aqui agora na segunda frase, na segunda coluna, digo, nós temos uma interrogação, uma pergunta. Am I tall? Am I tall? Perceba que é muito simples fazer uma pergunta em inglês, usando o verbo to be. Por quê? Na afirmação, nós iremos dizer I am tall. Nós iremos usar, destacando essa parte, I am, eu sou. E na interrogativa, nós iremos inverter isso. Am I tall? Am I tall? Então, nós só invertemos para indicar que é uma pergunta. Isso é muito legal no inglês, porque desde o início da frase você já vai saber que é uma pergunta. Muitas vezes acontece no português de você ter uma pergunta enorme, você começar lendo num tom de afirmação. Daí lá no final da frase você vê que tem um ponto de interrogação e daí você tenta forçar um tom de pergunta, uma entonação de pergunta, de questionamento. Mas não fica legal. Então, uma frase que é uma pergunta, em inglês, você já vai saber que é uma pergunta desde o início da frase. Muito bem, agora nós temos o próximo exemplo. You are tall. You are tall. Isso significa você é alto. You are tall. Veja que no inglês o verbo ser ou estar, né, o verbo to be, pode significar tanto eu sou quanto eu estou. Nesse caso, ou para as demais formas. Nesse caso, está significando eu sou. Você é, certo? Você é alto. You are tall. Agora, para fazer... Opa, teve um errinho aqui, ó. No caso, seria o you aqui, ó. Foi um pequeno equívoco. Are you... Mesmo que aqui. Are you tall? E um ponto de exclamação aqui. Are you tall? Com um pontinho de exclamação. Ou seja, está fazendo uma pergunta. Você é alto? Are you tall? Ok? Basta inverter aqui. Ó. Eu podia até consertar, mas já como vocês já estão craque aí, então nem vou consertar, tá bom? Isso aí vocês vão ver aqui de cara. You are tall. Are you tall? Próximo exemplo. He is tall. He is tall. Ele é alto. Ele é alto. He is tall. É uma afirmação. E daí para fazer a pergunta, is he tall? E assim para os demais exemplos. Agora eu vou falar um pouquinho mais corrido. She is tall. She is tall. Ela é alta. Is she tall? Is she tall? Ela é alta? Uma pergunta. Na próxima, nós temos o famoso it is. It is. It is cold. It is cold. It is cold. Está frio. Né? Como eu disse, o it is é um pouquinho mais complexo. Vai depender da compreensão de vocês para vocês poderem entender o que ele realmente está significando. Tá bom? Pode ser utilizado tanto para o tempo. It's cold. It is warm. Está quente, está frio. Você pode usar para animais. It is a dog. Esse é um cachorro. It is a cat. Enfim, vocês podem usar para diversos exemplos. Poderia até ter continuado o exemplo com tall, mas eu preferi colocar algo um pouquinho mais diferente. It is cold. E agora, como que eu vou pedir se está frio? Is it cold? Is it cold? Próximo exemplo. We are tall. We are tall. Nós somos altos. We are tall. E daí, como que eu vou fazer uma pergunta? Are we tall?
Are we tall? Are we tall? Então, aqui nós temos uma pergunta. Próxima, afirmativa. They are tall. They are tall. They are tall. Para fazer a pergunta, are they tall? Are they tall? Muito simples, muito fácil, certo, pessoal? Esses são exemplos muito simples, os quais eu coloquei aqui. Mas vocês podem fazer alguns exercícios, devem fazer alguns exercícios, e eu estarei postando aqui no link, aqui na descrição do vídeo, eu irei postar um link com um PDF para vocês fazerem alguns exercícios, tá bom? Basta vocês imprimir que vocês farão esses exercícios para treinar mais. The end. The end. Chegamos então ao nosso final, o fim.